as notas dos pilotos no GP do Bahrein de 2025. E agora a gente começa esse quadro novo aqui no clube. Vou tentar colocar eles nas terças-feiras, né? Cada dia em fim de semana de corrida tem o seu próprio quadro. E eu pensei na manhã dessa terça-feira mesmo na ideia de ter um quadro avaliando a nota. Isso enquanto eu pesquisava algumas coisas, estava lendo um pouco para me preparar para o GP da Arábia Saudita e pensei nessa ideia então de poder avaliar, dar as notas em relação aos pilotos no GP do Bahrein. A partir do GP da Arábia Saudita eu vou contar com a participação de vocês também. Eu vou colocar todo o pós-corrida um documento aqui na aba de comunidade do YouTube, então fique esperto, você que é inscrito, na aba de comunidade aqui do Clube da F1, que eu vou postar um link de um formulário para vocês também darem a nota, e a partir do GP da Arábia Saudita, vocês também participam desse quadro dando as suas notas para os pilotos, para as performances deles durante a corrida. E no final da temporada a gente vai fazer uma comparação, somando a média de todas as notas que a gente deu para os pilotos e ver como ficou a nossa tabela em comparação com a tabela de verdade. Dito isso, bora então para as notas dos pilotos do GP do Bahrein. Começando com o Jack Doohan, a minha nota aí para o nosso Scooby Doohan vai ser um 4. Apesar de não ter sido a pior das corridas do Doohan quando a gente compara com outras performances que ele teve, ainda assim foi uma performance extremamente apagada do Jack. Não conseguiu ir pro Q3 da mesma forma que o Gasly conseguiu fazer com o carro dele, acabou caindo no Q2, só que ele poderia ter compensado isso na corrida e em até determinado momento parecia que ia pontuar, ficando ali na 9ª colocação, mas isso só foi por conta de uma aposta meio ousada até da Alpine de deixar ele mais tempo ali com os pneus e eventualmente ele foi engolido pelo pelotão e acabou terminando a corrida lá na 15ª colocação. E não vem impressionando nessas primeiras corridas dele na Fórmula 1 até o momento, que dificultam cada vez mais manter o seu nome e até mesmo dificultam a gente ter noção de que no final dessa temporada a gente vai comparar todas as notas dele, porque cada vez mais eu vejo um cenário de que ele não vai estar no final da temporada pra gente poder comparar também. E agora o Liam Lawson, que eu vou dar uma nota 2. Só não é o pior final de semana do Lawson aqui até o momento na temporada, por conta das 2 corridas que ele teve tenebrosas na Red Bull. Mas nos 2 finais de semana de Racing Bulls, esse com certeza foi o pior dele. Largou de 17º, não conseguiu passar pro Q2, diferente do Radiar, muito por conta do problema que ele teve no DRS na classificação, que já atrapalhou um pouco essa questão dele. E na corrida ele teve alguns problemas, batendo com o Stroll, batendo com o Hülkenberg, e por conta disso ele levou várias punições, somando ao todo 15 segundos de punições total. Um final de semana tenebroso e completamente esquecível pro Liam Lawson, né, nessa jornada, nessa tentativa dele de se reafirmar na Fórmula 1 depois do desastre que foi a passagem dele na Red Bull. Semana passada, no GP do Japão, ele tinha ido até melhor do que foi, apesar de não ter sido muito bem também. Só que nesse momento aqui, no GP do Bahrein, não consigo ver uma outra nota. Foi um final de semana desastroso, um 2 pra mim, tá muito bem dado pro Lawson. Próximo da lista, Fernando Alonso. E a minha nota pro Alonso é um 4 também. O Alonso largou de 13º e terminou a corrida em 15º lugar. Não foi um grande final de semana da Aston Martin no geral. Teve o próprio no treino livre, que ele tem problema no volante, ele desengata o volante com o carro indo reto, começa a arrumar ali, põe de volta. Essa parte foi muito engraçada, mas também serviu para mostrar pra gente como o carro da Aston Martin não tá bom. Esse carro da Aston Martin não estava encaixado, não tá bem. No geral, eu ia falar no Bahrein, mas na temporada toda esse carro não vai estar bem. O foco da Aston Martin vai ser 2026. Vai ser algo que eu vou repetir quase todas as vezes que falar da Aston Martin, porque não tem muito o que dizer. É um carro que esse ano está completamente esquecível e não tem muito o que dizer. Na corrida não conseguiu progredir muito, mal conseguiu disputar a posição com qualquer um, nem durante o safety car, nem com alguma estratégia que a Aston Martin pudesse tentar. Esse carro era competitivo de qualquer forma, e por conta disso o Alonso não conseguiu progredir muito, terminando ali num 15º lugar. O próximo piloto é o Carlos Sainz, e eu vou dar para ele uma nota 3. O Sainz parecia finalmente que ia se encontrar com a Williams nesse final de semana. Depois de 3 primeiras corridas não muito boas, que ele não conseguia se adaptar, não conseguia encontrar o ritmo com o carro, e que ele vivia falando que ele precisa de 8 corridas para se adaptar, para finalmente se encaixar com o carro da Williams. Parecia que depois da classificação aqui no Bahrein, ele tinha encontrado isso, ele tinha encontrado essa harmonia, indo pro Q3, conseguindo fazer uma boa classificação, e na corrida ele estava fazendo, dentro dos limites do que o carro da Williams permite, uma ótima corrida. Querendo ou não, é um carro que hoje
é pra estar disputando da metade pra cima do pelotão. É pra brigar pela 5ª colocação no Mundial de Construtores com a Haas. E nessa corrida, por conta da classificação do álbum, que aconteceu, o Sainz era o principal piloto e a Williams confiava nele que fizesse os pontos necessários pra se manter à frente da Haas. Só que ao invés disso, o Sainz se afobou muito na corrida, tomou decisões totalmente erradas e teve aquela batida com o Tsunoda que destruiu o sidepod do carro dele, fez com que ele abandonasse a prova. Teve também a disputa com o Antonelli, que não foi muito boa, o Sainz afobou naquela disputa também, e por conta disso ele acabou jogando um final de semana que poderia ter sido a redenção dele e ajudado a Williams a se manter na frente da Haas, totalmente no lixo, tanto para ele quanto para Williams, por isso eu acho que um 3 tá bem dado nesse momento. Agora, o Isack Hadjar, eu vou dar uma nota 4. O pior final de semana do Isack até o momento. Por incrível que pareça, pareceu até que a maioria dos novatos tiveram mais dificuldades no Bahrein, uma pista que em teoria eles estão todos acostumados a correr, correm na Fórmula 2, fizeram os testes de pré-temporada, mas muitos novatos não conseguiram ir bem aqui no GP do Bahrein. O Hadjar larga de 12º e termina em 13º, uma corrida extremamente apagada, não ameaçou. Agora com o Isack Hadjar, minha nota é 5. Em nenhum momento chegar ali na zona de pontuação, parecia que o carro da Racing Bulls também não estava 100% bom para essa pista, como estava em outras, no GP do Japão, da China, da Austrália. O carro da Racing Bulls estava bem competitivo, estava ali como um carro que era para terminar na zona de pontuação, mas aqui no Bahrein em nenhum momento mostrou esse ritmo. E o Hadjar fez o que pôde ali, conseguiu se manter mais ou menos próximo de onde largou, 12º lugar a largada, 13º a chegada. Eu acho que uma nota 5 realmente bate com ele nessa prova, porque em nenhum momento ele ameaçou, de fato ali foi uma grande ameaça na zona de pontuação, sempre sondou os pontos, mas não conseguiu ser essa ameaça para estar lá, e também não foi um piloto que estava mal o suficiente para ficar esquecido e cair posições lá pro fundo do pelotão. Então eu acho que uma nota mediana, nesse momento um 5, cabe bem pra ele. O Yuki Tsunoda é o nosso primeiro aqui piloto a quebrar a barreira dos 5 e a minha nota pra ele vai ser um 6. Primeiros pontos, primeiro Q3 do Tsunoda, ele fez o que se esperava de um segundo piloto da Red Bull, finalmente, um cara que consegue passar pro Q3 na classificação, um cara que consegue terminar a corrida na zona de pontuação. Até curioso, porque o final de semana que o carro da Red Bull parecia ser o mais instável de toda a temporada até o momento, foi quando ele teve a melhor performance dele no carro. Claro, segunda corrida só, no Japão acabou decepcionando bastante, mas aqui fez uma corrida sólida, larga de 10º, consegue conquistar um 8º lugar, faz seus primeiros 4 pontinhos, usando a camisa da Red Bull, é consistente na medida do possível, tem aquela disputa com o Sainz, como eu falei, que ele acaba perdendo a traseira e arrebenta o sidepod do Carlos, mas ainda assim foi consistente, ficou na zona de pontuação, em nenhum momento parecia um piloto que não entregaria os pontos necessários nesse final de semana, e parece que a curva de aprendizagem do Tsunoda está começando a crescer. Vamos ver como vai ser em Jeddah, mas aqui um bom final de semana do Yuki, uma nota 6 para ele. Próximo da lista, Oliver Bearman, e eu vou dar pro Oli uma nota 7. Uma corrida impressionante do Bearman, largando de 20º lugar e terminando na zona de pontuação, terminando em 10º lugar, com o carro da Haas que parecia estar bem nesse final de semana, parecia estar equilibrado, mas que ele não conseguiu ir muito bem na classificação, ficando em último lugar. Parecia que não ia ser um grande final de semana do Bearman, depois de ter feito uma boa corrida no Japão, mas aqui ele mais uma vez faz uma grande corrida, realmente consegue entregar os resultados, consegue fazer o que se espera, e por conta desse um pontinho que ele fez, a Haas consegue ficar um ponto na frente da Williams na tabela de construtores. Então essa corrida sensacional, escalando o pelotão do Bearman, que foi pouco falada, tanto na transmissão quanto nos pós-corridas. Pouca gente mencionou o quão impressionante foi a corrida do Bearman nesse GP do Japão. Foi suficiente para ajudar a Haas na tabela e também conseguir essa nota 7. Próximo da lista, Nico Hülkenberg com uma nota 6, que pode ser uma nota alta, considerando que ele foi desclassificado no final da corrida, mas aqui eu tô tentando considerar o que foi feito na pista nesse primeiro momento. Eu acredito que, se a gente levar em conta o que foi feito na pista, o Hülkenberg foi sensacional nesse final de semana. O carro da Sauber não estava bem, era um carro extremamente inconsistente, e ele teve uma aposta ousada na classificação para conseguir passar para o Q2. O Gabriel Bortoleto optou por usar apenas 2 pneus macios e tentar guardar um terceiro possível pneu macio
para a volta no Q2, enquanto o Hülkenberg usou os 3 pneus macios que ele tinha logo no Q1 já para ir para o Q2. Isso ajudou ele a fazer uma boa volta e se classificar para o Q2, e na corrida ele foi muito bem no geral. No final das contas, a volta que ele fez no Q1 não foi válida e era para ele ter sido desclassificado, o que atrapalhou a Williams no final das contas, atrapalhou o Albon. Então no final ele larga de 16º lugar e na corrida consegue cruzar a linha de chegada num 15º lugar, numa corrida muito boa, numa corrida sólida do Hülkenberg, indo muito bem, sendo nesse final de semana o principal piloto da Sauber. Por conta disso, eu acho que um 6 tá bem dado, e o que destrói o final de semana, o que acaba com ele, foi uma desclassificação por algo que ele não teve nada a ver. Não foi algo... A desclassificação não foi causada por algo que ele cometeu, e sim por decisões da equipe em como o carro ficaria, que acabou gerando um desgaste excessivo da prancha do carro. Então, por conta disso, eu mantenho a nota 6. Só não foi boa, só foi desclassificado por um erro da equipe e não dele no final das contas. Próximo nome é o Pierre Gasly com uma nota 8. Final de semana sensacional do Gasly. Eu não esperava por essa. Ele larga de 4º lugar por conta das punições das Mercedes, depois de uma classificação espetacular, que na pista foi um 5º lugar, mas por conta da punição chega a largar de 4º, e termina a corrida em 7º, brigando ali da maneira que pôde, segurando o carro da Alpine, que estava deslocado, querendo ou não, no meio de carros mais rápidos, para terminar na zona de pontuação, num 7º lugar, quase terminando em 6º, sendo ultrapassado no final pelo Verstappen. Mas, no grande geral, o Gasly mostrando mais uma vez que se tiver carro, ele é um piloto que pode brigar lá na frente. Uma corrida espetacular do Pierre, e um 8 é extremamente merecido aqui para ele. Agora o Lance Stroll, a minha nota para ele vai ser um 3. O Stroll largou de 19º e terminou em 17º, mas eu coloco ele na mesma cesta que o Alonso tava. Aston Martin deplorável, esquecível, o Stroll foi o Stroll, não fez nada demais na pista, e terminou ali na 17ª colocação. Particularmente não tem muito o que comentar aqui, a Aston Martin não estava boa o suficiente para ajudar o Alonso nem o Stroll de qualquer forma. O Stroll foi consistente da maneira que pôde, não tem muito mais o que dizer, ele realmente não estrolou em nenhum momento. O 3 é muito por conta da performance que ele teve, da performance do carro, e de alguém que não conseguiu fazer nada dentro da corrida. Próximo nome é o Esteban Ocon, e aqui eu vou dar uma nota 7 pro Ocon. Depois da panca que ele deu no Q2, o que impediu ele de conseguir uma classificação melhor, ele ainda foi na corrida e fez uma corrida espetacular para conseguir uma 8ª colocação e ser o principal pontuador da Haas nesse final de semana, que ajudou novamente a Haas a passar o Williams no campeonato de construtores. Ele se recuperou muito bem, o que parecia ser um final de semana não muito positivo para a Haas. Então o Ocon, por conta da punição do Hülkenberg, consegue ganhar uma posição, larga de 14º lugar, e na corrida escala o pelotão para terminar em 8º, é extremamente consistente, faz os pontos necessários para a Haas, e por isso uma nota 7 tá muito bem dada para ele também. Agora o Alex Albon, eu vou dar para ele uma nota 5. O Albon larga de 15º e termina a corrida em 12º lugar. Foi um final de semana que ele foi atrapalhado, e acredito que ele poderia ter tirado uma nota maior. Se o Hülkenberg tivesse sido punido na maneira correta, dentro do tempo do Q1 ainda, o Albon teria ido pro Q2, poderia ter tentado fazer uma volta melhor, ter ido pro Q3 e também ter terminado na zona de pontuação, já que ele foi um piloto extremamente consistente nas 2 primeiras corridas que a gente teve até o momento. O carro da Williams é um carro que ele tá bom, não é um carro ruim, mas não é um carro fácil de escalar o pelotão, de acompanhar os carros da frente. É um carro que ainda tá sofrendo muito com questão de ar sujo, então não consegue ter essa facilidade de acompanhar os carros na frente e tentar fazer ultrapassagens. E por conta disso, o Albon conseguiu escalar no máximo por uma 12ª colocação, que tornou ele numa corrida apagada no final das contas, mas que tentou fazer uma contenção de danos ali, tentar recuperar, e em determinados momentos até poderia ter tentado sonhar em terminar na zona de pontuação. Acabou não sendo o caso, fez o melhor que podia, baseado no que aconteceu na classificação, ter sido injustamente eliminado no Q1, e a estratégia da Williams de largar ele com os pneus macios, tentar fazer uma estratégia ali diferente do resto, acabou não se pagando também, por conta do safety car, que mudou completamente a dinâmica tanto da estratégia da Williams quanto da corrida. Por conta disso, um 5, eu acho que é uma boa nota, fez o que pôde dentro das limitações que foram colocadas nele nessa corrida. Agora, o nome que vocês estavam esperando, com certeza, Gabriel Bortoleto, e a minha nota pro Gabriel nessa corrida é um 4. Eu falei, acho que em todos os vídeos pós-corrida que eu tive a oportunidade de falar aqui no clube,
mas esse pra mim foi o pior final de semana do Gabriel até o momento. Ele foi muito bem nos outros finais de semana que ele teve oportunidade, na medida do possível, mas nessa corrida em particular não conseguiu se encontrar com o carro. O carro da Sauber estava extremamente instável, muito difícil de pilotar e o Gabi não conseguiu encontrar ali uma forma de colocar ele na pista de maneira direta. Na classificação, ele poderia ter tido uma volta melhor, mas ele optou, como eu falei, por usar só 2 pneus macios no Q1, acreditando que conseguiria passar para o Q2 dessa forma e usar um pneu novo no Q2. Enquanto o Hulk usou os 3 pneus macios que ele tinha no Q1, pensando já em tentar conseguir essa vaga no Q2. Por conta disso, o Gabriel fica no Q1, não consegue também fazer uma grande largada, acaba caindo posições para a última colocação, e ele reclamou muito também na questão do ar sujo, quando ele chegava próximo de um carro, como a Aston Martin do Stroll mesmo, por exemplo, ele tinha dificuldades de acompanhar por conta do ar sujo que afeta demais ainda esse carro da Sauber. Então, por conta de tudo isso, eu acredito que um 4 é uma nota justa, fez o que pôde na medida do possível, foi consistente na corrida, tinha velocidade, tinha ritmos próximos ao do Hülkenberg, mas as limitações do carro e algumas dificuldades que ele encontrou no final de semana não ajudaram muito o Gabriel nessa corrida. O Lewis Hamilton largou a corrida da 9ª posição e terminou ela em 5º lugar, e por conta disso, eu vou dar para ele uma nota 7. A classificação do Lewis não foi das melhores mais uma vez, ele ainda tá mostrando alguns sinais de dificuldade na questão de classificação, mas na corrida ele mostrou ali, o ritmo mostrou que ele tá se encontrando com o carro. Uma coisa que o Vasser já foi público, já falou algumas vezes desde o GP da China, é de que é muito difícil você se adaptar a um novo modelo, a um novo carro, depois de 12 anos trabalhando com um modelo específico, como ele fez com a Mercedes. Claro que isso necessita um passo dos dois, tanto do Lewis em buscar essa adaptação, quanto da Ferrari em encontrar uma forma de adaptar ele melhor, mas você vê que existem sinais de progresso. Na China, na corrida sprint, já mostrou que existe esse caminho, e agora na corrida, ele fez uma grande corrida para conseguir fazer várias ultrapassagens, para conseguir alcançar o Leclerc e terminar uma posição atrás do companheiro de equipe. Então, tem sinais de progresso, tem sinais que mostram que o Hamilton pode se encontrar. Ainda tem uma temporada muito longa pela frente e o principal problema do Lewis nessa geração atual vem sendo a classificação. Ele tá também contra um companheiro de equipe que é muito bom em classificação. Vamos ver como vai ser nas próximas corridas, mas nesse momento o Lewis fez uma grande prova, principalmente na corrida, se recuperou da má classificação e por isso um 7, eu acho que é uma boa nota. O Andrea Kimi Antonelli largou da 5ª colocação e terminou em 11º lugar, e para ele a nota que eu vou dar é um 6. A classificação do Antonelli pode dizer que foi a melhor dele no ano, se classificando próximo do Russell e realmente se colocando como uma ameaça ali na frente do pelotão, podendo sonhar em brigar por esse pódio. E durante a corrida ele mostrou o ritmo, a velocidade estava lá, o ritmo de corrida dele estava muito bom. O grande problema que pareceu ter com o Antonelli nesse momento foram algumas questões com o manejamento dos pneus, o que é normal para qualquer novato. Os pilotos experientes, como o próprio Piastri, reclamam desses pneus até hoje, então o Antonelli ter essas dificuldades é completamente entendível. E na corrida ele fez ultrapassagens sensacionais, como a que ele fez no Verstappen. Foi uma ultrapassagem maravilhosa, ele mostrou realmente sinais dessa qualidade, mostrou um grande ritmo. O grande problema foi uma estratégia errada que não se pagou da Mercedes por conta do safety car, que atrapalhou ele mais ainda na corrida, jogou ele lá pro fundo do pelotão e fez com que ele não conseguisse pontuar no final de semana, que ele era discutivelmente um dos melhores pilotos na pista. Então, por conta dessa velocidade, da qualidade e das ultrapassagens que ele fez, eu coloco uma nota 6, mas eu não acho que dá para ser mais do que isso, por conta de tudo que atrapalhou ele ao longo da corrida. O Charles Leclerc largou da 2ª colocação por conta da punição das Mercedes e terminou em 4º lugar. E para ele eu vou dar uma nota 8. A Ferrari ainda não tá lá, mas o Leclerc sempre foi um cara extremamente bom de classificação, isso é, você pode ver nas próprias estatísticas, ele tem 26 pole positions e 8 vitórias. É um cara que sabe fazer volta rápida. Na corrida, acabou sendo ultrapassado por quem você esperava que isso acontecesse. A McLaren do Lando Norris e a Mercedes do George Russell, que são carros melhores que a Ferrari hoje. Tirando os carros que são claramente melhores que a Ferrari, o Leclerc foi o melhor piloto do grid. Eu acho que no limite do que você poderia fazer como a Ferrari, foi o que o Leclerc conseguiu fazer nesse final de semana. O que rendeu para ele uma 4ª colocação, uma boa briga com o Norris, conseguindo segurar uma McLaren muito mais rápida que ele por muito tempo,
mas eventualmente o Norris consegue encontrar uma forma de ultrapassar, e ainda assim sendo consistente ali para se manter na quarta colocação, e por isso eu acho que o Leclerc foi um dos melhores pilotos do final de semana, e essa nota tá bem merecida. Agora o George Russell, ele largou de terceiro lugar por conta da punição, depois de fazer a segunda melhor volta na classificação, e termina em segundo lugar. E a minha nota para ele é um 10. Um final de semana que você pode dizer perfeito do Russell. Mesmo sem fazer a pole e sem vencer a corrida, dentro do que o carro dele poderia oferecer, ele fez o melhor possível. Se classifica em segundo, na frente de uma das McLarens, que é um carro muito melhor hoje do que a Mercedes dele, apesar da Mercedes ser o segundo melhor carro do pelotão. E na corrida, conseguiu segurar essa mesma McLaren que ele se classificou na frente para manter a segunda colocação. O George Russell terminou no top 5 em todas as corridas dessa temporada até o momento, vem sendo extremamente consistente, puxando esse carro no limite, e esses rumores de que ele vai receber um novo contrato da Mercedes de 2 temporadas por 180 milhões de reais são mais do que merecidos até o momento, pelo que vem apresentando, tá mostrando o nível e qualidade de um piloto para ser campeão mundial. Só falta a Mercedes conseguir entregar esse carro para ele. Mas nesse final de semana, nos limites do que ele poderia entregar, ele foi perfeito. O Max Verstappen largou de sétimo lugar e terminou em sexto, o que para mim vai render uma nota 7. O carro da Red Bull não estava nem um pouco bom, isso é algo óbvio, algo que a gente viu nesse final de semana. E também a Red Bull não estava ajudando com a questão das luzes do pit lá, mais atrapalhando o Tsunoda e o Max do que ajudando. Mas mesmo com esse carro completamente instável, um carro difícil de pilotar, o Max conseguiu fazer o possível para terminar bem ali no campeonato. Ele ainda é um piloto que, querendo ou não, pode ser considerado na disputa do Mundial, como a gente viu no GP do Japão, então ele sabe da importância de entregar o máximo de resultados que ele pode, para que mesmo nas corridas ruins, ele traga o máximo de pontos para casa. Com as dificuldades, colocou essa pressão nas costas do Gasly a corrida inteira, conseguindo fazer a ultrapassagem no final, e mesmo com um carro extremamente inconsistente da Red Bull, conseguiu também entregar o melhor resultado que ele poderia nesse final de semana. No Bahrein, a Red Bull estava claramente atrás de Ferrari, Mercedes e McLaren, então, tirando todos esses carros que ficaram na frente e a questão do Antonelli, que foi atrapalhado na estratégia da Mercedes, ele se colocou na melhor posição que ele poderia, considerando o carro que tinha. E por conta disso, eu acredito que um 7 seria uma ótima posição para o Verstappen. O Lando Norris largou de sexto lugar e terminou em terceiro. E nesse final de semana, para mim, ele recebeu uma nota 6. A classificação dele foi muito ruim, considerando que ele tem o melhor carro e que o Piastri fez a pole position de forma confortável. Era esperado que ele tivesse lá na frente, na primeira fila com o Oscar. Na corrida, ele conseguiu escalar o pelotão e fez uma largada sensacional, só para descobrir depois que ele estava ali com a parte da roda dianteira da frente toda na frente da caixa de largada do grid, o que rendeu para ele uma punição de 5 segundos. No final não fez grande diferença essa punição, apesar de fazer uma grande largada, isso tem que ser dito, uma ótima largada, erra no posicionamento do grid e depois na corrida não consegue ultrapassar a Mercedes do George Russell, o que só diminui a vantagem dele para o companheiro de equipe, o Oscar Piastri, na tabela de pilotos. Um tropeço gigantesco do Lando Norris com o melhor carro do grid, um carro que confortavelmente, como a gente viu o Piastri, é capaz de ficar isolado e ficar na frente de todo mundo, e que vê toda essa vantagem que ele já tinha construído no campeonato de pilotos se esvair para só 3 pontos por Piastri. Se tivesse passado o Russell e pelo menos ficado em segundo, acho que dava para considerar ali uma nota 7 ou 8 pela contenção de danos, mas não conseguir passar o Russell e a largada como foi, eu acho que coloca para mim ali o 6 como uma boa nota pro Norris. E por fim, o vencedor da corrida, Oscar Piastri, que largou de primeiro lugar e obviamente terminou em primeiro lugar, venceu a corrida. E pra mim, ele também foi um piloto nota 10 nesse final de semana. Corrida espetacular, corrida de manual do Oscar Piastri, não tem muito o que dizer aqui. Larga de primeiro, se mantém em primeira a corrida inteira e vence a corrida para diminuir a vantagem para o Lando Norris em só 3 pontos, se colocando ali na briga, falando que ele tá ali e que ele vai disputar esse Mundial com o Norris, que ele tem a qualidade, ele tem a habilidade e a consistência para isso. O que aconteceu na Austrália foi um erro, algo que pegou vários pilotos, inclusive pilotos experientes, e ele acabou rodando e perdendo uma oportunidade. Se não fosse aquilo, ele já estaria liderando o Mundial, mas é aquele negócio, se minha mãe tivesse 2 rodas, ela seria uma bicicleta. Considerando o que aconteceu no GP do Bahrein, ele foi o melhor piloto, foi incrível, largou, não deu chance nenhuma para ninguém alcançar ele,
fez a corrida de manual, vence a prova e se coloca na briga pelo título mundial. Mas aí tá, essas são as minhas notas pro GP do Bahrein de 2025. Quero saber sua opinião, se você concorda, discorda de alguma coisa, escreve aí nos comentários, que é sempre importante saber o que você tem a dizer sobre esse vídeo. Lembrando que semana que vem eu vou colocar um Forms para você participar desse quadro também, para você colocar suas notas e a gente poder comparar tudo até o final do campeonato. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, que ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui para vocês. Eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo.